Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor é soberano, apesar de tudo, o Senhor é misericordioso conosco, Senhor. Obrigado, porque nada, Senhor, acontece sem a tua permissão ou fora da sua soberania ou controle. Muito obrigado pelos irmãos que temos aqui hoje. Dá, Senhor, um tempo de concentração, liberta a nossa mente, Senhor, para que a gente possa realmente inculcar a Tua palavra e como esponja, Senhor, absorvemos o Teu querer e na hora da necessidade o Senhor nos esprema para que possamos contribuir aos outros, Senhor, com o que aprendemos de Ti. Muito obrigado por esses irmãos aqui. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Ok, queridos, para quem estava aqui com a gente, em todos esses... Agora, legal. Em todos esses... Não tá bom. Acho que agora sim. Legal, que estava aqui com a gente em todos esses domingos, a gente está tendo um desafio de pensar um pouquinho, né, nesse exemplo que eu dei aqui, entre o conflito de personalidade, entre a gente ser bigorna no martelo no reino de Deus. Então, em alguns momentos a gente tem que agir, em alguns outros momentos a gente tem que suportar, e de alguma forma a gente tem que causar transformação, e lembrar de que nós não somos o principal personagem desse conflito, que é o ferreiro. Então, o ferreiro é o Senhor Deus, que opera nesse mundo através de nós. Alguma dúvida da aula passada? Alguém quer trazer alguma dúvida, pensamento ou contribuição antes da gente começar? Ok. Super rápido, para que eu estou vendo que algumas pessoas chegaram agora. Nós já passamos pelo contexto do Império Romano, ou seja, as pessoas que estavam assistindo o discurso do Senhor Jesus, em que a realidade sociopolítica e econômica eles estavam. Nós falamos um tanto sobre os personagens religiosos da época, batemos um papo sobre quem eram os fariseus, saduceus, os zelotes. Isso é muito importante a gente ter esse contexto para entender o que aquelas pessoas estavam sendo desafiadas no momento em que o Senhor Jesus falava, ou qual era o público, não é, que o Senhor Jesus tinha. Nós olhamos um pouquinho que todo o Sermão do Monte não foi lido ou ditado, então há quem diga que talvez tenha sido um retiro, que o Senhor Jesus tenha passado mais de um dia com os seus discípulos, a exemplo do que ele já fez com multidões em outros momentos da Escritura. Agora, isso. Nós lembramos que o Senhor Jesus falava no mínimo 3 idiomas, e naquele momento ele escolheu falar em aramaico, ele tinha um objetivo para isso. E Mateus, então, que é o texto que nós estamos olhando, já teve um primeiro desafio, que é fazer a tradução do que a gente pode chamar, então, do original do que o Senhor Jesus falou, porque foi registrado em grego. Há quem diga que eram poucos discípulos sentados num lugar como esse. Nós vimos que muito provavelmente é algo parecido com essa foto, meramente ilustrativa, né? Não tinha selfie naquela época, a gente não tinha celular, então isso é meramente ilustrativo. O Senhor Jesus, perfeito do jeito que escolheu um lugar em que as pessoas podiam ouvi-lo, e acreditem, a acústica fazia parte da estratégia do Senhor Jesus, fora o comportamento social das pessoas, que, diferente da gente hoje, elas paravam para ouvir. Imagina num ambiente desse, se houvesse conversas paralelas, barulho, etc. Era impossível ver uma pessoa à época, né? Não existia nenhum recurso eletrônico para isso. Nós conversamos sobre a ideia de subir ao monte, por que ele subiu ao monte, que aqui referência isso trazia. Nós falamos sobre o porquê que Mateus registra que, como se ele assentasse, o porquê que ele se assentou, né? Qual era o objetivo de ele sentar, que razão trazia isso para o público que estava ouvindo. Nós vimos que era um discurso de um rei, e que as multidões ao final, quer dizer, a gente já passou pelo final do sermão, final desse texto, as multidões saíram de lá maravilhadas, né? Nunca tinham ouvido algo
tão poderoso, tão claro. O Senhor Jesus não fazia citação de outros. Olha só, quando a gente ensina hoje, quando eu ensino hoje, cito outros escritores, outros pastores, outros teólogos. O Senhor Jesus não citou outro teólogo, outro religioso, nenhum outro pensador da época, senão baseado nas escrituras. Puxa vida, como falava com autoridade, não usava exemplo de outros. Nós brincamos aqui, né, com um desafio, que era o da subscrição, proscrição, descrição e prescrição, que cada um de nós deveríamos ter. Aí, a aula passada, nós chegamos, então, aqui no que a gente chama de as bem-aventuranças, e a gente já foi mexer com o que está bloqueado no seu cérebro, com o que você está travado, com o que não é negociável, o que você não negocia. Falamos um tanto disso, nós passamos, então, pelas bem-aventuranças, o que elas são, o que elas representam. Nós falamos um conceito muito legal lá passada, que eu espero que vocês tenham se desafiados a dar uma olhada melhor nesse assunto, que é o já e ainda não, né? Que é a ideia de muitos assuntos das escrituras, elas refletem o momento, mas tem um reflexo maior no futuro, então é que alguns de nós chamam do conceito de já e ainda não. Isso está muito presente nesse discurso do Senhor Jesus, né? Ele estava trazendo o reino, nós já somos servos do reino, mas ainda não temos a completude disso. Passamos pela bem-aventurança que fala dos humildes, né? Nós fizemos uma comparação aqui entre tipos de humildade que o mundo acredita existir. Existem até pessoas aí, se a gente pensar em humildade, ser pobre. Então, existem pessoas assim que são profissionais em termos de ser pobre ou participar da mendigância. Comparamos com uma atitude como essa, né, de uma pessoa realmente humilde, que ela está tão humilde, tão envergonhada e tão carente que ela recebe qualquer coisa de qualquer pessoa e não é digna nem de olhar. Brincamos também com algo para mexer com a sua cabeça, que é, se realmente a pobreza fosse algo bom e o Senhor Jesus estivesse instruindo a gente a ser pobre, qualquer ação social que fizermos, ou qualquer ação para tirar alguém da pobreza, seria a pior coisa que poderíamos fazer, não é verdade? Para uma pessoa. Nós deveríamos todos, então, nos reduzir à pobreza. Isso é um conceito errado, trazido por alguns ramos até do cristianismo. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o choro, né? Nós vamos para o texto de Mateus 5,4 e nós vamos investir um tempo aqui de falar um pouquinho sobre o choro. Eu pensei bastante de incluir aqui, nesse tempo, mas o calendário não deu, um estudo sobre luto, tá bom? Porque chorar faz parte da nossa vida, né? O Senhor Jesus chorou por mais de uma vez. Então, chorar faz parte. Mas do jeito que se interpreta esse versículo, da forma com que está colocado aqui, está dizendo assim, né? Felizes são os que choram, porque serão consolados. Então, não é essa a ideia que o Senhor Jesus tinha do choro, não é essa a ideia que as pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus tinham do choro. Lembra a sociedade que estavam? Eles estavam sendo, posso dizer a palavra, escravizados, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, acho que o que eles mais queriam é ser consolados. Imagina quanto choravam, literalmente, dentro de casa e com as suas famílias, pelas mazelas que passavam. Talvez você não consiga perceber no texto da Escritura o quão ruim eram os romanos para com os cristãos. Para os judeus, idem. Então, como a sociedade estava debaixo, novamente, de um império. Eu e você não temos essa experiência como país, não temos a experiência como nação, como cidadão, de estar debaixo, literalmente, de um império, de alguém que mande na gente. Nós hoje estamos sendo incomodados com algumas diretivas do nosso governo, se a gente deve ou não fazer aquilo. Vamos conversar isso agora, não é o motivo do nosso tempo aqui, mas isso já nos afeta de alguma forma. E alguma opção nos é dada, né? Como cidadãos, ainda alguma opção. Agora, imagina você não ter opção nenhuma. Você, como cidadão, você não ser reduzido a nada. Você literalmente tem que obedecer ao que está sendo mandado e seus direitos são extintos. Essa era a realidade do público que estava ouvindo o Senhor Jesus.
Aí o Senhor Jesus chega e diz, então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Poxa vida, Senhor Jesus, mas é o que está acontecendo aqui, na verdade. Olha só as mazelas que estão aqui, nós estamos esperando um rei. Nós vimos isso, né? O que os religiosos esperavam do Senhor Jesus. Nós estamos esperando um rei. E o Senhor vem aqui dizer que bem-aventurados, felizes os que choram. Mas, se você já esteve aqui com a gente, ou aulas passadas, você vai lembrar que, na forma com que se deve olhar esses versículos, nós não devemos fazer alguma coisa para ser felizes. Sim, eu estou repetindo, nós vamos repetir isso algumas vezes para você inculcar isso. Eu não preciso chorar para ser consolado. Então não há nada que eu possa fazer, nada que eu possa fazer para que eu seja consolado. É o contrário. Porque eu sou consolado, eu sou feliz. Então é aquela visão de alguém que olha de fora a nossa vida e fala assim, putz, grela, aquele cara é feliz mesmo, hein? Olha como ele tem consolo, por isso que ele é feliz, porque ele já é consolado, por isso que ele demonstra felicidade, porque ele é consolado. Lembram disso? Nada podemos fazer, nada, zero podemos fazer para buscar alguma coisa de Deus. Não merecemos nada. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, vocês são felizes, vocês demonstram felicidade porque são consolados. Aí você vai falar, pera um pouquinho, mas aquele público então estava debaixo do império, estava sofrendo, etc. Ah, precisamos fazer uma ressalva. Espero que você lembre. O Senhor Jesus não está falando para todas as pessoas. Ele separou um grupo, lembra o texto? O Senhor Jesus separou os seus discípulos. Então, quem estava, o foco ali daquela conversa eram seus discípulos. E como nós já vimos, não eram os 12, como a gente pode ter a tentação de imaginar, já eram os 12, não. Tinha uma multidão de discípulos. Então, não eram os 12. Ok? Então, podemos entender que eram todas as pessoas que já criam no Senhor Jesus como Salvador. Então, ele estava falando para um público seleto. Esse público, então, já demonstrava felicidade, porque estavam sendo consolados. A palavra aqui, só para dar um destaque, que demonstra chorar, é uma palavra que demonstra... Nossa, eu escrevi chorar errado aqui, vocês me perdoem, né? Tá, chorar, desculpa. Mas é um choro de sofrimento, é um choro de sofrimento, uma angústia muito profunda. E a ideia aqui de ser consolado é uma ideia de ter um conforto. Talvez você já tenha passado por realmente um momento em que você está chorando, chorando profundamente, muito forte. Não é por uma manha, e você tem um abraço, você tem um momento de alguém, você tem o silêncio de alguém. Puxa, aquilo te consola. Você se acalma, você fica tranquilo. Você respira novamente e você volta para a realidade. É essa a ideia do texto. É isso que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor Jesus faz uma afirmação. O Senhor Jesus faz uma afirmação que leva os seus ouvintes a refletir num paradoxo. Espera um pouquinho. Então, o Senhor está dizendo que para eu ser feliz, para eu demonstrar felicidade, eu tenho que chorar o tempo todo? A resposta que a gente deveria ter para isso é justamente o que já está aqui, que nós já falamos. Não, nós estamos falando para os discípulos de Jesus, que entendiam essa mensagem, porque para os demais, queridos, essa afirmação seria no mínimo ridícula. Ridícula, não faria sentido. O Senhor Jesus estaria demonstrando insanidade se estivesse falando isso, o público, de maneira geral, que estava debaixo daquela escravidão, debaixo do Império Romano. Agora, para as mães que estão aqui, né, talvez se toquem mais do que os pais, talvez você já tenha visto um rostinho como esse, não é verdade? Esses pecadores nascem já com esse talento, né? Nós nascemos com esse talento, até uns dizem que são instintos, né? Instintos do ser humano de sobrevivência. Né? Há quem diga que os animais domésticos estão adquirindo esse tipo de instinto, né? Faz uma carinha, faz um beicinho, uma expressão que mexe com a gente. Aí você muda todas as suas prioridades para atender as necessidades, né, de alguém que está chorando. Vamos consolar. Agora, vamos lá, mãe, se você é mãe já de algum tempo, se você já tem os seus filhos maiores,
Você tem mais sensibilidade. Ah, mãe, você sabe quando o filho está chorando por uma real necessidade, por uma dor, por algo que está o afligindo, e quando ele quer só um colinho, na verdade, quando é pura manha, não é fato? A gente sabe quando isso acontece. É nesse sentido que o Senhor Jesus está mexendo com aquelas pessoas. Ele não está falando sobre esse choro de manha, que mesmo nós adultos podemos ter. Não é esse choro de manha. Ele está dizendo um choro talvez como esse. Um choro em que você não precisa demonstrar nada para ninguém, você está sozinho no seu quarto, você está sozinho com você mesmo, você tem vergonha de você mesmo, você não consegue nem se dirigir a Deus, porque você está chorando de vergonha de você mesmo. Você tem vergonha de você mesmo, você chora porque você não tem o que fazer por você mesmo. E aí você é feliz quando você lembra, o Espírito Santo abre a sua mente e fala, não, mas você tem um consolo. Aí você fala, puxa, é verdade, o que eu posso fazer por mim? Já passou por situação como essa? Sozinho, você com você mesmo. Ninguém viu, ou melhor, nenhum ser humano viu o que você passou, esse choro de desespero, de arrependimento, de profunda angústia da sua alma, do seu espírito, contrito em relação ao seu sentimento com Deus? Ora, podemos dizer então que são infelizes os felizes? Veja um pouquinho. Os infelizes são felizes? Podemos pensar que sim. Nós somos tão infelizes na situação em que nos encontrávamos, que através da restauração no Senhor Jesus, nós podemos ser felizes. Ah, se a gente voltar aqui para esse nenezinho aqui, esse manhoso, e o que ele, quando ele ganha a mamadeira, talvez, as mães aqui, mais do que os pais, podem ter essa noção, ou quando ele ganha chupeta, ou quando ele ganha colo, como muda a feição? Não é quando ele está quietinho, quentinho, e ele realmente, na ignorância dele até do que está ao redor, mas ele é atendido às suas necessidades, o que ele faz? Aquela carinha bonitinha e se consola. E aí você, mãe, fala, trouxe consolo para o meu filho. Então, aquele infeliz se torna feliz. Então, sim, é possível nós, que estávamos infelizes, demonstrarmos felicidade. Vamos ver um pouquinho um conceito aqui. Nossa sociedade, onde nós estamos inseridos, ela afirma, quais são as afirmações que a gente encontra? Que nós devemos ser felizes em nossa máxima capacidade. Lembra? Puxa, não é o assunto do dia hoje, mas faça o que está no seu coração, não é isso? Busque ser feliz. Olha isso, essa expressão aqui está em voga hoje em dia. Muitos de nós ouvimos, vemos escritos pelas ruas. Curta o momento, aproveite ao máximo o que você tem que fazer hoje. Busque sua felicidade. Você não sabe o dia de amanhã. Não pense muito no futuro, não. A gente não sabe o que reserva. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Curte, vá ao extremo. Aí nós vemos muitas pessoas, na maioria das vezes a gente vê essa maior expressão entre os jovens, que viram à noite, festas, buscam o prazer, a real felicidade ao intenso, às vezes ainda potencializado por droga, bebida, relação sexual, seja o que for, para ir no pico do extremo para conseguir a felicidade, porque eu não sei o dia de amanhã. Então eu preciso ser feliz. Mas o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que choram. Como assim? É o contrário? Então eu sou feliz quando eu choro? Já refletiu nesse versículo dessa forma? E mais, as pessoas de fora estão vendo a sua felicidade no seu choro? Puxa, cara, aquele cara que é feliz. Olha lá, bem-aventurado aquele cara que chora. Não é uma contradição? Não é um paradoxo? Como eu já disse, o Senhor Jesus chorou.
O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Puxa, você já estudou os evangelhos? Eu chamo a atenção, já falei isso aqui em aulas passadas, para a gente estudar o evangelho, ler o evangelho, a gente precisa do evangelho a cada dia, né? Nós, como cristãos, dá a impressão de que o evangelho é algo para o outro. Não, eu já, né, já fui salvo, eu já conheço o evangelho. Não, não, agora para o outro. Bom, nem vou colocar em questão se você faz isso para o outro realmente, mas o que você conhece do evangelho? O que você pratica do evangelho? O que você vive do evangelho? Um desafio que o Senhor Jesus estava colocando ali para os seus discípulos. Pensa um pouquinho comigo. Qual é a origem do choro? Aqui, se você estiver olhando a tela, qual a origem do choro? Destacado aqui pelo Senhor Jesus. Qual é a origem do choro? Ele destacou um choro, né? Qual é a origem? Segundos para você pensar. O choro que o Senhor Jesus estava dizendo mesmo para aquele pessoal, para aquele público, para aquela turma de discípulos que ele tinha ali. Para ajudar você a pensar, o Senhor Jesus chorou. Você consegue lembrar os motivos aos quais o Senhor Jesus chorou quando ele chorou? Lembra como era a vida do Senhor Jesus? Era uma vida normal, cotidiana. Nós falamos em encontros passados que, em termos de profissões, etc., o Senhor Jesus não tinha chance de escolher o que ia fazer. O pai era carpinteiro, 99% de chance dele ser carpinteiro também. Ele enfrentou fila, ele enfrentou fome, ele enfrentou frio, ele enfrentou pobreza. Nós não conseguimos perceber que a família do Senhor Jesus era abastada de alguma forma. Nós não conseguimos perceber que a família do Senhor Jesus estava envolvida politicamente para ter alguma benesse do Estado ou do Império Romano. Quais motivos o Senhor Jesus chorou, se ele é o nosso exemplo? Vamos alistar aqui algumas. De maneira nenhuma a gente vai ter a intenção de ser exaustivo, né? Passar por todas elas, mas você já viu pessoas, talvez você esteja olhando no espelho agora, como eu, que as pessoas já choraram simplesmente porque tem algum tipo de perda cotidiana? Gente, nós estamos nesse mundo, as coisas acontecem. Coisas que nós consideramos que são ruins, nós julgamos que são ruins, as coisas acontecem. Tem pessoas que choram profissionalmente. Espera um pouquinho, não ficou legal essa ideia. Como assim chorar profissionalmente? Não, eu acho que tem gente que quase coloca como uma profissão o choro. São as pessoas que lamentam o tempo inteiro. Não, tá bom. Existe na antiguidade, em algumas culturas, até pessoas que são contratadas para chorar. Eu não sei se você lembra disso ou conhece isso, né? Aqui no Brasil tem as choradeiras. Mesmo nas escrituras você percebe naquela cultura que tinham pessoas que eram contratadas para chorar. Eu vi certa vez alguém dizendo que a pessoa que, se você pensar num velório, né, num momento de sepultamento, a pessoa devia ser tão ruim, que na verdade estava todo mundo feliz que aquela pessoa morreu. Mas era uma tradição ter alguém que chora, então você paga alguém para ela literalmente chorar, né, em volta daquele caixão. Não estou nem dizendo isso, mas eu penso que tem pessoas que quase que rotineiramente se tornam profissionais do choro, lamentam a todo tempo e tudo o que está acontecendo. Desafio para você. Depois, se você quiser falar no final da aula, agora, me mandar um texto. Quando é que o Senhor Jesus, o nosso exemplo, chorou por mazelas dele ou da família dele no dia a dia? Opa, tem uma fácil, alguém já ia lembrar? Ele chorou quando Lázaro morreu, né? Não é verdade? É verdade. Mas ele chorou por quê nesse episódio? No meu ponto de vista, ele não chorou pela morte de Lázaro. Ele chorou pela tristeza que a morte de Lázaro estava causando nas outras pessoas e no ambiente. Então, ele chorou pela morte, em maneira geral, pela separação, pelo que a morte causa, o desastre da morte.
e não por Lázaro e pela perda de Lázaro. Talvez você nunca tenha pensado assim. Eu desafio você, se você nessa hora mexeu sua cabeça assim, fez assim, não, mas peraí, não é bem assim. Legal, é isso mesmo. Pensa nisso. O Senhor Jesus chorou pela consequência da morte e não pela perda do amigo, se assim eu posso dizer. Já pensou nisso? Então, gente, vamos deixar de ser chorador, essa palavra que não existe. Vamos deixar de ser chorador profissional. Vamos deixar de ser lamentador pelo que está acontecendo. Porque no grupo de discípulos que o Senhor Jesus estava dizendo, nenhum ali, ou melhor, é bem provável que sua maioria não fossem pessoas abastadas, não fossem pessoas com quantidade de bens materiais, não tinham plano de saúde, não tinham acesso aos melhores médicos, não tinham remédio, não tinham o melhor lugar para morar, locomoção, e o Senhor Jesus está se dirigindo a eles. Já dissemos isso aqui, não tem problema nenhum em ter qualquer bênção material do Senhor Deus. Mas de problema nenhum. É ótimo. É muito bom para ser usado no reino dele, de volta para ele, não é? Então, vamos deixar de ser chorador profissional. Na verdade, não é isso. As pessoas deveriam olhar para a gente e ver quanto a gente chora por nossa miséria mesmo e dizer, putz, aquele cara é feliz. Veja, é fato que na vida de um cristão não é em seu todo, ou seja, a vida do cristão não é em seu todo, a todo tempo, repleta de situações que trazem felicidade. Aqui tem um grande engano. Cuidado com esse evangelho. Não, converta-se ao Senhor Jesus, porque ele vai sanar, ele vai curar, ele vai trazer, ele vai limpar, ele vai melhorar. Esse é falso evangelho. Nunca mais você vai chorar, não vai ter tristeza, esse é falso evangelho. Você lembra de vários encontros de pessoas com o Senhor Jesus que foram em busca dele atrás dessa felicidade momentânea e da cura? Então, às vezes, a gente condena, né, as pessoas aqui porque elas vão à igreja buscando curar, elas lembram, então, de pedir para a gente orar por alguém, porque essa pessoa está no leito de enfermidade, porque está sem emprego, porque está passando fome, e até por coisas, com todo o respeito, né? A Bíblia diz que em tudo a gente deve levar a Deus em oração. E é verdade, eu concordo com isso. Mas, puxa, eu já vi gente orando para saber se deveria comprar o carro azul ou vermelho. Ó, Senhor Jesus, eu vou lá na loja, se o carro tiver lá, é esse que eu vou comprar, não é? Ah, Senhor Jesus, olha, eu não sei se eu devo... Gente, isso não é maturidade cristã. Nós temos que exercer a nossa soberania na nossa vida, guiados por Deus. E não vamos chorar por causa disso. Cheguei lá, o carro não estava mais lá, Deus não atendeu a minha oração. Você está fazendo biquinho, você está sendo infantil, uma fé imatura. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesse texto. A tristeza que promove o choro, é ocasionada pela constatação da maldade. Olha só, então a constatação desse choro desses discípulos é da maldade que você percebe que o mundo está mergulhado. E a consequência dessa rebeldia contra Deus. Consequência dessa rebeldia contra Deus. É isso que deveria provocar o seu choro. Ou o meu choro, ou o nosso choro. É esse choro que nós estamos falando, que o Senhor Jesus está olhando. Ele não está dizendo para aquelas pessoas ali, discípulos, separados no meio da multidão, sentados ao ar livre, embaixo do sol, não é? Sem nenhum conforto que nós temos hoje para assistir uma mensagem, uma palestra, um sermão. Ele não está dizendo sobre o choro, você vai voltar para casa agora, você está com o pé machucado, você está com o braço machucado, você está sentindo dor de cabeça, você está passando mal do intestino. Não é isso que ele está dizendo. É bem-aventurado aqueles que choram porque percebem e se entristecem pelas mazelas desse mundo. Eles são felizes.
eles são consolados. Nossa, eu estou bem melhor agora. Eu fui consolado. Profetas e salmistas sofriam. Você já leu as profecias com esse viés, com esses óculos? Os profetas e salmistas, eles choravam, eles sofriam ao constatar a desobediência do povo. Eles choravam por isso. Eles não choravam por como o povo estava, eles choravam porque, povo, vocês estão passando por isso, porque vocês estão desobedecendo a Deus, e eles se entristeciam pela desobediência do povo. Porque o povo, de maneira obstinada, intencional, desobedecia a Deus. Esse é o choro de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. É para esse choro que ele está fazendo referência. Os profetas, o Senhor Jesus, os apóstolos, entendiam a situação real do pecado. Comparada com o quê? Por que causa choro? Perante a santidade de Deus. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus, que é Deus encarnado. E aí, quando a gente não consegue, nós mesmos, e olhamos o terceiro, olhamos o próximo, a gente se entristece ao ponto de chorar. Chorar é uma tristeza profunda. Esse é o choro. Choram em seu espírito pelos seus pecados e pelos pecados alheios. Desafio. Já aconteceu isso com você? Nós choramos por esse motivo. Qual foi a última vez que você perante Deus, você e Deus, você se entristeceu tanto como servo dele, como discípulo dele, em que você chegou às lágrimas verdadeiras pelos flagelos desse mundo? Eu não estou falando de uma onda, de um momento econômico. Não, eu estou falando de que todo o mundo está condenado e o caminho que está sendo conduzido é para a separação total de Deus em definitivo. Dê o nome que você queira nesse momento, não é o tempo da nossa aula. Você quer batizar de inferno, você quer dar o nome de lago de fogo, você quer... Dê o nome, não é a questão agora. Mas essas pessoas estão separadas. E você, como servo dele, você, como discípulo dele, entendeu esse mandato, entendeu o que está acontecendo. E você atua, faz, e as pessoas rejeitam, e você chora. Senhor, puxa, Senhor, me ajuda, Senhor. Olha, Senhor, elas estão indo, Senhor, elas não deixa, Senhor. Muda, Senhor. Faz isso, Senhor. Não importa, Senhor. Você já está salvo, querido. Você já é discípulo, você já está dentro do reino, dos portões do reino. A sua missão é resgatar os que estão fora. Essa é a missão dada. E quando essa pessoa não quer e ela rejeita, você chora. Ninguém está nesse momento, esse choro. Como é que essa pessoa vai vir para cá se ela está doente, se ela está com falta de membro, se ela não tem o cérebro direito, se ela não pensa direito, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é da nação ABC, se ela é da era da denominação ABC, se ela tem costume XYZ à mesa, não importa. Você chora porque você não conseguiu resgatar essa pessoa, e essa pessoa vai para a morte eterna, que é a pior coisa, que é a separação de Deus. Puxa, é para isso que o Senhor Jesus, ou melhor, são para esses discípulos que o Senhor Jesus está falando. É para este choro que o Senhor Jesus está fazendo referência. Eu ainda, nas minhas reflexões, isso aqui são minhas reflexões, penso que muitos cristãos, veja, não entendem, vamos mudar de cor aqui, eles não entendem que estão desfrutando da graça.
Pensa um pouquinho, você realmente entende o que a gente fala tanto dentro das igrejas, tantos livros que existem hoje, e gente ganhando dinheiro editorial, etc., e falando da graça, da graça, da graça. Se alguém parasse no elevador, do térreo ao 10º andar, tá bom assim para você? Não tem parada, tá? Vai direto. E a pessoa falasse assim, explica para mim, o que é essa graça que eu ouço falar tanto no meio evangélico? Qual é a sua explicação? Você consegue resumir isso? Se você consegue, realmente estou muito feliz. Cheque se é a graça que está descrita nas Escrituras. Cuidado, tem muito autor hoje falando de graça. Às vezes de graça mesmo, né? Nem cobra. Mas que graça é essa? Você sabe qual é essa graça? Se você entende essa graça, uma manifestação desse entendimento, quando você confronta isso com o mundo hoje, quando eu digo mundo, são todas as pessoas, seria o choro. Porque é uma graça de alto custo, não é de graça. Tem diferença de ser de graça e não tem custo. Ela é de alto custo e essas pessoas estão rejeitando. Você entende o evangelho? Você entende o evangelho? Quais são essas boas novas? Você entende? Você consegue perceber que as pessoas desprezam a gravidade do pecado? Quão grave é o pecado? Quão pernicioso, quão ruim é o pecado? Você tem real consciência disso? Então você chora. Esse é o choro. Essa é a sua manifestação. Pronto, essa é a realidade. Lembra? As bem-aventuranças, elas vêm numa ordem perfeita de lógica. O autor desse sermão é o perfeito. Nada do que ele fez, as palavras que ele usou, a forma com que ele concatenou as ideias, como ele fez, elas são pensadas e perfeitas e têm uma lógica. E nós chegamos agora no choro. Então, nós já passamos por algumas coisas e chegamos ao choro. Então, as pessoas que estão sentadas lá estavam entendendo isso. Elas não estavam ali chorando pela situação econômica, pelo império, por nada disso. Não, elas já eram discípulos do Senhor Jesus. Elas tinham uma outra confrontação sobre o choro. Assim, veja, nos leva a ter uma atitude inversa esperada. Aí você começa a causar a transformação no meio que você passa. Aí você começa a mostrar o seu distintivo, o seu crachá de discípulo, de cristão. Porque você começa a ter uma atitude inversa à atitude esperada. Olha, era para acontecer tal coisa, mas esse fulano, essa fulana reage de outro jeito. Por quê, hein? Por que ele mostra esse ato? Por que ele mostra esse choro? Por que ele mostra essa atitude? Porque quanto mais você e eu experimentamos da graça, se você entendeu o que é essa graça para valer, se você tem o conceito de graça para valer, você sabe que a nossa situação, no fim do dia, nós, por nós mesmos, só podemos chorar. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Sem a ação de Deus, sem o nosso Senhor, ao reino que nós estamos inclusos, sem o Senhor deste reino não tomar uma ação que pode ser através de nós, de mim, de você, então nós servimos de instrumento. Lembra a foto da bigorna? Não, em algum momento você pode estar sendo usado como bigorna, você está, entre aspas, entenda o que eu quero dizer, sofrendo a pancada, segurando situações. Ora, você pode estar sendo um martelo, que dói do mesmo jeito. O martelo, a hora que bate, o martelo também é ofendido, ele é afetado pela situação. Mas no meio de tudo isso, há um plano de Deus, uma transformação que está sendo feita. E eu e você temos o privilégio de ser um martelo ou uma bigorna.
Deveríamos estar na fila com a mão levantada. Quem quer ser agora bigorna? Eu. E não ao contrário, né? Conta dois, Senhor, pula eu não, né? Eu passar por isso, né? Eu não, Senhor, não, eu já estou aqui no reino. Lembra o nenê? Ah, já estou quentinho aqui no seu colo. Ah, não faço nem mais biquinho. Tá tudo certo, Senhor. Não, não é essa a postura esperada de mim e de você. Se você chegou a esse passo, se você foi levado a esse passo, veja aqui, qual é a consequência dessa contrição? Primeiro, dentre muitas, tá bom, queridos? Aqui é só um pensamento rápido e breve. Primeiro, arrependimento sincero e constante, contínuo sobre os seus pecados. Não é puxa, eu vou dizer só o que eu penso, tá bom? É o meu jeito, né? Não estou dizendo que é o melhor jeito, é o meu jeito. A todo momento você estaria exposto a essa realidade e a cada ato que você cometer, você já se arrependeria a hora que você fez errado. E você chora pela sua mazela e pela do outro. Quando você vê um ato ruim da sociedade, em vez de virar um meme, em vez da gente hoje em dia, talvez na época do Senhor Jesus seria a maior tradicional jeito da fofoca, não é verdade? Que era um contar para o outro, quem conta um conto aumenta um pouco, fazer piada da tragédia de alguém, virar um motivo. Hoje em dia a gente consegue melhorar isso, não é? Melhorar no sentido de inflar isso, essa fofoca, a gente publica, a gente consegue abranger um número de pessoas infinitamente maior. Eu mesmo, não preciso passar para o outro, né? Eu mesmo consigo abranger isso e tornar da fragilidade do mundo, das mazelas do mundo, da miséria do mundo, um motivo de piada, em vez de você chorar. Senhor, me ajuda, Senhor. Faz com que eu consiga ser útil. Me usa, Senhor, para tirar aquela pessoa de lá e trazer para dentro do teu reino. Abre, Senhor, se for através de mim, eu sendo um martelo, ou eu sofrendo aqui, mas o objetivo final é alcançar aquela pessoa, Senhor. É por isso que você e eu deveríamos chorar o tempo todo. É esse choro que está aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí vem o consolo. Você está debaixo da soberania. Eu sei o que está acontecendo. Continue. Eu estou com você no colo. Vá em frente. Não importa o que aconteça. Você está sendo usado para o meu reino. Esse é o nosso consolo. Um outro ponto que você pode pensar, né? A absolvição dos nossos pecados deveria ser o nosso principal consolo. Sabe o que deveria fazer a gente parar de chorar, parar de fazer biquinho? A gente lembrar que nós somos salvos. Por isso que eu insisti bastante, se você entendeu o Evangelho, a importância do Evangelho, por que o Evangelho transforma o mundo por onde ele passa, por que o Evangelho não morre, por que ninguém consegue terminar com o Evangelho? O Evangelho tem um valor que eu e você não conseguimos, dá licença, trocar de caneta, nem eu e você conseguimos imaginar o tamanho e por onde ele passa, o que ele causa por onde ele passa. Ok? Você tem essa noção? O consolo, quando você lembra que você já foi perdoado e salva, acalma você, interrompe o seu biquinho, interrompe o seu chorinho. Tá bom, tem outros sentimentos, tem outras coisas que nos fazem chorar, nos ofendem a mim, machucam, dói, e o choro é lícito. Bom, uma vez que eu estava conversando isso, alguém levantou a mão, né? E disse assim, por isso que o homem não chora. Não é nada disso que nós estamos falando aqui. É honesto chorar, a gente chora por dor, é uma reação biológica, né? Da gente chorar por dor, dói. Né? É um alarme que dispara e a gente chora por dor. O choro tem seu benefício, por isso que a gente chora.
Mas não é desse choro que eu estou falando. Esse choro é lícito, tá bom? Você pode chorar. Eu choro. Nós estamos falando pela real, lá no fundo, aquele choro de manha, de birrinha, de beicinho, como estava ali a foto do nenê. Qual é a razão desse choro? Esse choro, então, traz consolo para a nossa alma e cura feridas. Em nossa consciência, tá? Está escrito errado aí, me perdoe. Em nossa consciência. Então, a nossa consciência está machucada, nós estamos chorando porque nós estamos em falta, e aí esse choro nos traz o consolo, e o Consolador diz, vá em frente, teu pecado está perdoado, já esqueci, foi apagado, vá em frente. Aí você cessa o choro e consegue caminhar. Esse choro traz consolo do próprio Deus. Quer um consolador melhor do que o próprio Senhor? Quer um consolo melhor do que o próprio Deus? Não é pai, não é mãe, não é chefe, não é médico que te deu uma boa notícia, não é o seu pastor, é o próprio Deus que te consola. Em Apocalipse, lá no final, tem uma promessa, né? Que Deus enxugará toda a lágrima. Puxa, a gente não vai chorar mais, querido. Um dia nós não choraremos mais. Pelas circunstâncias físicas do nosso corpo, pelo que a gente passa do nosso corpo, mas também pelo pecado, pela consequência do pecado nosso e dos outros. Então, para a gente caminhar, eu vou deixar um desafio para você, como da outra vez. Pensa um pouquinho, você com você mesmo. Por quais motivos você reclama diante de Deus? Quais os motivos que você realmente reclama diante de Deus? Quando você vai orar, ou durante o dia, quais as razões que você reclama diante de Deus? Pensa no seguinte, em algo que Deus espera que você faça, ou que Ele prometeu para você, que é um compromisso dele com você, em que você levanta a mão e reclama com direito. Senhor, eu tenho direito, eu quero, me dá. Puxa vida, a gente faz isso, né? Eu faço isso. E que direito tem? Por que eu vou chorar e reclamar? Por quê? Por quê? Sim, ele pode ser misericordioso, a gente vai olhar isso agora, né? Ele pode ter uma misericórdia e ele atuar em alguma coisa, entre aspas, supérflua do principal que você já tem, que eu e você temos. Mas o mundo pede o contrário. Me dá o supérfluo, 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 supérfluo para eu ser feliz. E não o básico. Mas a reação do mundo é assim, nossa, aquele cara lá é feliz e ele chora. Já pensaram nisso? Olha, ele é feliz e ele chora. E o mundo reconhece que nós somos felizes através do nosso choro. Porque é um choro diferente do choro do mundo. Então, leva a segunda pergunta. Quais são os motivos do seu choro? Só pensa nisso. Nenhum momento, por favor, sai daqui imaginando que a gente não deve chorar, que não pode chorar, que não... Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas no fim do dia, você já está dentro do reino, você é salvo. Você tem a certeza da sua vida eterna. Você é discípulo do Senhor Jesus. Por que eu estou chorando mesmo? Por que eu estou chorando mesmo? Onde estão as minhas expectativas? Onde estão as minhas firmezas? Que se tiram de mim, eu choro? E aí eu quero um consolo? Qual é? Ou quais são? Quais áreas da sua vida e da minha vida nós precisamos mudar, nós precisamos amadurecer? Em que áreas? Que você tem que fazer um esforço consciente, a nossa fé é racional, né? Nós temos que fazer um esforço consciente. Marque aí. Talvez você marque aí no cantinho o que vem na sua cabeça nesse momento. Poxa, eu reclamo por causa dessas coisas. Depois você, desculpa a expressão, mas eu gosto dela, você rumina isso, né? Você traz de novo a mente, pensa e pensa,
engole, daqui a pouquinho volta, e mastiga, engole, e vai amadurecendo. E talvez os motivos da sua reclamação e do seu choro e da sua lamentação mudem com o passar do tempo. Isso também faz parte da nossa santidade. E nós temos alvo para isso, o Senhor Jesus. Se o alvo é o Senhor Jesus, estude as Escrituras, entenda o Evangelho e veja se, ao passar do tempo, com o seu amadurecimento, os motivos do seu choro mudam. Né? O seu tempo de conversão, que é um ato contínuo, vai ajudar você nisso. Ok? Até aqui. Algum comentário de vocês? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu tentar contribuir aí. Tá me ouvindo? Claro, você me dá a chance de tomar um gole d'água. É engraçado, às vezes me vem à mente um pensamento de como a gente é condicionado, né, pelos nossos tempos, né, na quantidade de tecnologia que nós temos, na quantidade de abundância que nós temos comparado com aqueles tempos de facilidades, como nós somos condicionados a entender que o único caminho, vou chamar de sucesso, é aquele que te livra a qualquer custo de qualquer tipo de sofrimento. Comparando isso com aquilo que a gente vê em Atos, né? Como é o oposto. Como os apóstolos, eles sempre se metiam em situações onde, no máximo, a coisa ficava neutra, mas potencialmente ia gerar algum tipo de dificuldade, sofrimento, perseguição para eles. Ou seja, eles são essa seta amarela do seu slide. Né? Tá todo mundo correndo para um caminho onde eles entendem para lá que eu tenho que ir, porque para lá não tem sofrimento. Eles falam, não, eu estou indo para cá porque eu tenho que ir para cá, que vir para cá, independente se lá tem ou não sofrimento, porque isso é para isso que eu fui chamado. Então vou chamar do mindset, uma né? mudança de mente, né? Exato. Eles não estão pensando em termos de sofrimento ou não. Eles estão pensando em termos, eu sou um ser renovado, filho do reino, que tem novas diretrizes de vida ou não. Lá tem sofrimento ou não? Isso é secundário, né? Pode ter, vai ser ruim, né? Ninguém gosta de sofrer. Ou pode ser ruim. Pode ser ruim, né? Melhor ainda dizendo. Mas não é isso agora que está guiando. Não é isso que eu penso antes de decidir por qual caminho eu vou, né? Então, esse condicionamento, né? E cada dia mais forte isso, eu vejo isso naturalmente em mim, né? Acho que qualquer pessoa talvez vai conseguir, porque a gente é condicionado na sociedade. Hoje, nosso meio de vida é talvez o grande critério de sucesso na vida, né? Se livrar disso é um belo desafio. Legal, Léo. Eu gosto de batizar isso como, e é um título de um livro, inclusive do Stott, que é Contra a Cultura, né? A gente parece que está contra a cultura em que a gente vive. Muito legal. Obrigado. Alguém mais? Alguém mais quer dar uma palavrinha, compartilhar alguma coisa, dar uma ideia, discordar de mim? Lembra, né, Jussara? Trauma, angústia, mágoa de infância. Alguém? Nunca mais assista essa aula? Algum comentário? Silêncio significa, estou entendendo que não. Então vamos seguir. A gente caminhando nas bem-aventuranças, nesse tempo que nos resta aqui, vamos para a próxima bem-aventurança, né? Lembrem, as bem-aventuranças elas estão num sentido lógico, elas afetam a gente racionalmente, afetam nosso espírito e elas afetam a nossa emoção de maneira lógica e pensada. Esses versos não foram jogados aqui nessa sequência ao acaso. Tá bom? O Senhor Jesus construiu uma lógica, vou usar uma palavra mais chata, homilética aqui, né? Não, os mais jovens não confundam isso, é o que a gente faz com os ovos, tá bom? Não tem nada a ver. Nós estamos falando de homilética, de como falar, como ter, como se dirigir, como conquistar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. E ele era Deus. Não, ele não era Deus, ele é Deus, ok? E ele sendo Deus, ele sabe a forma perfeita de fazer isso.
Então ele acabou de conversar sobre a manifestação do choro, aí ele vem falar o seguinte: olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora acabou, tá bom? Então, assim, vamos levantar, né? Se a gente estava sentado ou em pé, a gente já discutiu isso. Não importa nesse instante se as pessoas estavam sentadas em pé, mas vamos embora. Espera um pouquinho. Nós estamos debaixo do Império Romano, nós não temos nada, nós estamos arrebentados e nós estamos esperando um líder, um rei que venha nos salvar. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Deus, já entendemos isso, nós estamos salvos. Agora nós vamos acabar então com esse Império Romano. Agora nós judeus vamos dominar a terra. Agora a promessa vai se cumprir que nós vamos ser o maior reino. Mas manso? Como assim? Eu não estou entendendo. Eu estou esperando que o próximo passo então agora é qual é o plano que nós vamos ter para arrebentar, para dominar, para guerrear, para destruir esses romanos que estão aqui, para nos libertar. Então, eu estou esperando essa tática de guerra espera um pouquinho, eu tenho que ser manso? Não, espera um pouquinho, Senhor Jesus, me ajuda. Covarde? Né? Porque a ideia que a gente tem aqui na nosso dia de hoje é falar de uma pessoa mansa, muitas vezes nos lembra a covardia, não é verdade? A falta de reação, né? O baixar a cabeça. Talvez a gente vá levando essas ideias e leve a medo, um medroso. Mas vamos ler o versículo do jeito que nós estamos fazendo o exercício? Porque vocês herdarão a terra, vocês são mansos, então são felizes. Lembra? Opa, pera. É assim que o pessoal lá entendeu o que estava sendo dito? Então veja, pessoal, ei, atenção. Vocês já herdaram a terra. Então você já teve a conquista. Eu já herdei a terra. Então aquilo que eu estava esperando, que vai ter, que eu vou estar no reino, que eu vou estar no Messias, que eu vou estar debaixo do rei, que vai dominar, já aconteceu. O já e ainda não, né? Se você perdeu a aula passada, se você não estudou esse conceito, dá uma olhada nesse conceito. É importante para você agora fazer com que as peças na sua cabeça encaixem. É o já e ainda não. Então, você já herdou a terra. Então você se torna manso, o combate já passou. Que felicidade! Puxa, eu já herdei. Não há nada que eu preciso fazer. Não tem mais luta. Não tem mais o que eu brigar. Eu já sou herdeiro. Eu já estou lá. Eu já estou dentro do reino. De novo, né? O fato do nosso país não ter passado por um reino de verdade, não ter fronteira de reino, a gente ter passado por uma história diferente numa Europa, por exemplo, numa Ásia, por exemplo, na história, é uma circunstância que a gente está, naturalmente dificulta esse entendimento de herdar um reino, de você estar dentro até talvez de um feudo da Idade Média, né? A ideia do senhor feudal, eu estou dentro do feudo. As pessoas queriam estar por trás dos muros. Quem estava fora dos muros é que estava desprotegido e desvantagem. Quando eu estava dentro do muro cercado, eu queria estar cercado. É uma proteção eu estar cercado. Mas a nossa cultura aqui é o contrário. Como assim eu preso? Como assim eu dentro de um lugar? Eu sou livre, eu quero sair. Não, lá fora está ruim. Lá fora é ruim. Lá fora você não tem proteção. Nós estamos dentro do reino. O reino dá uma proteção. E este rei, que é um outro conceito difícil que a gente tem, né, de um rei soberano, literalmente uma pessoa que faz o que quer e determina o que quer, né, dentro do seu reinado, a gente tem essa dificuldade, ele cuida de você. Então você está dentro dos portões. Lembra de algum filme que você já assistiu que a pior coisa para a pessoa tinha a penalidade era ser jogada para fora dos muros? Ninguém queria sair dos muros. Não, as pessoas queriam ir para dentro dos muros. E essa é a realidade dessas pessoas. Essas pessoas entendiam dessa forma. Então o Senhor Jesus fala, gente, vocês já herdaram a terra. Mansidão, então, é a sua característica agora, que as pessoas vão ver que você é feliz, que você já está dentro do muro. Aí eles vão olhar quem está fora do muro e falar, cara, aquele cara lá, olha, ele demonstra mansidão, e nós vamos ver o conceito de mansidão, ele demonstra mansidão
Por isso que ele é feliz. Olha lá, a felicidade dele é porque ele é manso. Sabe por que ele é manso? Ele está dentro dos muros. Ele já está protegido. Então ele é manso, não há necessidade de luta a todo tempo fora dos muros para sobreviver, para viver, para saber o dia de amanhã. Porque quem está fora do muro não tem ninguém que dá providência. Não há ninguém que faça, não há ninguém que cuide por ele. Mas quem está dentro dos muros está assegurado disso. Então ele se amansa, a necessidade de luta é menor. Ele se amansa e é feliz. E causa esse sentimento nas outras pessoas. Um cutuco fala assim, viu aquele cara lá que é feliz, cara? Ele está lá dentro do reino, ó, nós estamos aqui fora. Puxa, a gente tem que lutar todo o tempo, a gente nem pode ser manso. Então, a ideia da palavra, em específico aqui de mansidão, só para você ter uma ideia, é de uma pessoa extremamente gentil. Tá? Era assim que as pessoas estavam ouvindo. Uma pessoa que é atenciosa. Essa é a ideia de mansidão. Cortês. Você mostra educação, você é gentil, você é cortês. E algo que hoje em dia está faltando bastante em tudo que nós estamos passando. E eu me entristeço, não sou melhor do que ninguém, não. Mas me causa... O meu silêncio, muitas vezes, perante alguma conversa e discussão, é que falta moderação. E nós somos servos de Cristo e estamos dentro desses muros. Falta moderação. O Senhor Jesus era uma pessoa moderada, enquanto humano. Quando ele não foi moderado? Não, mas ele se exaltou. Qual foi o motivo mesmo que ele se exaltou? Por que ele se exaltou? Porque alguém furou a fila? Porque alguém roubou? Porque alguém foi desonesto? A gente não vê esses relatos. Um dos maiores momentos que ele se exaltou, até fisicamente, foi quando ele expulsou o comércio dentro do templo. A gente pode gastar um dia juntos, aqui investir um dia juntos e conversar sobre isso. Mas qual era a razão, então, que ele fez aquilo? Que ele se exaltou? Porque Jesus era extremamente moderado. Ele não era covarde. Lembra as discussões que eles tinham com as autoridades? Ele demonstrou covardia? Ele demonstrou medo? Não. No meu ponto de vista, ele mostrava moderação. Moderação. A mansidão bíblica não é uma fraqueza. Queridos, eu não vou pro lado de machismo, feminismo, nada disso. Mas se você tem menino em casa, esse conceito é importante para ele. Eu estou falando porque eu sou menino, tá bom? Você, menina, vai me ajudar, vai pensar e vai me ajudar a traduzir isso para as meninas. Mas os meninos de hoje entendem que ser manso é ser covarde, é ter características femininas, é deixar de ser homem. E se você parar para pensar, a sociedade está cada vez mais oprimindo os nossos meninos com esse conceito errado de mansidão. Puxa, mas a gente acabou de falar, menino, homem, eu e você, que se espera que nós sejamos gentis. Que esperam que nós, homens, sejamos atenciosos. Que nós, homens, estou falando para o público masculino nesse momento, sejamos como é que eu falo, corteses, existe, agora deu uma tela azul. Não, mas que a gente seja cortês e moderado. Você, menina, está sendo chamado a ser extremista e ocupar lugares que não são os seus. A sociedade, o mundo está te empurrando para um comportamento que não é esperado por uma serva de Cristo. Não sou eu que estou falando, não é a questão de partido A, B, C, pensamento, filosofia. O que a Bíblia espera de uma menina? O que nós estamos ensinando para as nossas meninas? As nossas meninas estão sendo levadas a ser gentil? As nossas meninas estão sendo levadas a serem atenciosas? Elas são educadas e cortesas? Não existe, né? Eu sei que não existe. Mas elas demonstram ser cortês? Quanto as meninas hoje são moderadas? Isso é uma característica que independe de sexo, queridos.
Mas essas características no mundo, elas são colocadas como algo pejorativo. Eu sou homem. Você, homem, desafie-se a demonstrar moderação no seu ambiente de trabalho. Você, homem, desafio você a ser atencioso ao caixa do supermercado que lhe atende. Você, homem, seja cortês com alguém e dê a passagem para entrar no elevador ou numa fila e tal. Não, mas espera um pouquinho, é para ser bobo, é isso, né? Então o cristão tem que ser bobo, né? Isso é o tolão. Não tem direito, qualquer um passa na frente, faz o que quer com a gente. Ah, por isso que tem aquele negócio lá de dar outra face. Nada a ver. Se você foi levado a pensar sobre isso, de novo, reflita sobre o que é o evangelho. Reflita o que é ser servo de Cristo. Não é ser tolo, não é ser bobo, não é ser covarde, não é lutar, não é para não defender sua família. E aí eu estou segurando para falar uma palavra que é direito, né? A gente vai falar disso, o meu direito. Estou guardando essa palavra. Mas não é para isso. Não é para isso. Ontem eu fiz um exercício consciente. Eu vou contar porque eu tento fazer exercício e às vezes fracasso, às vezes acerto. Guardando aqui alguns detalhes da história, eu fui com meu filho, 19 anos, no supermercado. E quem anda comigo, e aqui tem alguns familiares nessa aula junto, é complicado, sabe que tem alguma dificuldade de eu ter relacionamento bom com as pessoas. Eu não sou um cara relacional. Né? Eu sou aquele cara que a minha esposa fala assim, você vai pegar o carro, eu estou na igreja, eu atravesso a igreja, não olho na cara de ninguém, porque eu fui pegar o carro, era a minha missão pegar o carro. Aí ela pergunta, você viu fulano? Eu nem enxergo. Então eu me exercito para ser relacional. É um esforço consciente que eu tenho. Ontem eu cheguei no caixa do supermercado, tinha uma senhora nos atendendo. Eu me esforcei para fazer a mais, né? Um plus a mais de um relacionamento ali. Primeiro, é esboçar um sorriso, que eu tenho dificuldade tremenda com isso, né? Eu não sei sorrir, tem algumas pessoas que sorriem espontaneamente. Meu primo que está aqui, você vê as fotos que ele tira dele mesmo, que sorriso bonito, eu não consigo, né? Parece uma caricatura. Eu tentei sorrir, ser gentil. Meu filho estava vendo o que é ser homem, o que é ser manso. Bom dia, boa tarde, tudo bem com a senhora? Poxa, tudo bem. Acho que as pessoas nem cumprimentam mais. Puxa, calor, frio, amenidades. Olha, a senhora está aqui. Puxa, eu vou fazer isso. Aí foi abrir o saquinho, eu balbuciei. Nossa, eu não consigo abrir um saquinho. Só por talvez eu tenha tido aquele gesto de bom grado, ela falou, não, deixa eu te dar uma dica. Já que a gente tem álcool gel, viu? Olha, se o senhor molar a mão aqui e fizer tal movimento, ela me ensinou uma técnica que eu nunca tinha visto de abrir saquinho tão rápido na minha vida, tá bom? Uma boa. Aí assim, abrir aquele saquinho super rápido. Começamos a conversar, conversas amenas, e isso, ela me orientou, peguei algumas latas que estavam naquela embalagem plástica, ela fez a gentileza de dizer, o senhor viu que tem uma aqui que está vazia? Mas não, olha, senhor, podia até ficar quieta que o senhor ia levar, mas está vazia. Corre lá trocar. Estou sendo manso. Falei, tá bom. Aí meu filho viu aquilo e falou, eu vou lá trocar, pai. Foi, trocou, e assim foi uma conversa para não tomar tempo. Ao final, ela desejou um bom fim de semana, muito bom conversar com o senhor, puxa vida, etc. Fui manso, eu fui moderado, eu fui atencioso, eu fui gentil, eu fui cortês, mas sem esperar nada em troca. Porque eu estou dentro dos muros. Eu já sou feliz, eu já sou bem-aventurado, eu não preciso de mais nada. Então eu faço, sem esperar nada em troca. Poderia ter feito tudo isso e não ter tido essas reações, não é verdade? Mas eu exerci isso. E aquela pessoa ficou olhando assim, nossa, deve ser um ET, né? Porque ninguém conversa assim com a gente. Acha que a gente é uma máquina, né? Mas isso foi uma experiência só que aconteceu ontem. Porque isso não é uma realidade, não é uma qualidade natural do ser humano. É contra a nossa natureza, queridos. Então você precisa fazer um esforço consciente. É um esforço consciente. Muitas vezes os esforços doem. A gente se esforça. Ser manso, né, nos dias de hoje, não é uma característica de muitos de nós. Puxa vida, não é triste isso? Muitos de nós que confessamos o Senhor Jesus como Salvador, não demonstramos a característica de mansidão. Ao contrário, o meu direito, eu quero, é o melhor.
Não, eu não sou bobo. O que ele pensa que eu sou? Né? Aquela frase imbecil, na minha opinião, desculpa o termo, que é: eu sou filho do dono, não é isso? Né? Se o Deus é dono de tudo, eu sou dono, eu sou filho do rei, então eu vou exercer. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é? Na nossa cultura, a imagem de fraqueza é um sinal de covardia. É mesmo? É isso que o Senhor Jesus nos ensina? Sejam covardes? Ou seja, indolentes? Não é de indolência? Ah, deixa, é mesmo. O mundo não serve mesmo. Ah, tudo bem. Né? Fizeram mal para minha família, eu não faço nada, porque eu tenho que ser manso. Veja, a ideia da bigorna e do martelo. Então, ora você é bigorna, ora você é martelo. Os dois sofrem sendo martelo e sendo bigorna, mas o objetivo é transformar alguma coisa que tem no meio ali, e nós estamos a serviço do ferreiro. É o ferreiro que determina o que está sendo forjado, e não é o martelo e nem a bigorna. A martela e a bigorna são mansos. O martelo sozinho não faz nada. A bigorna sozinha não faz nada. Hã? Agora, quando eles são colocados em ação pelo ferreiro, eles trazem transformação. Então, deixa uma consideração, uma pergunta para você. Olha só. Veja aqui. Como podem ser mansos e herdar a terra? O conceito que o mundo nos dá é que o manso que herda a terra é um fraco e não luta. Hã? Como é que você vai sair aí na rua para trabalhar? Pô, agora o verbo está mudando, na verdade. Como é que você vai se conectar para trabalhar? Muitos de nós, que grande parte mudou, a gente não sai, a gente se conecta, não importa a forma. Como é que você vai demonstrar mansidão na próxima conexão de trabalho? Na próxima relação que você vai ter dos muros da sua casa para fora? Ah, não precisa ser nem do muro, né? De você com o seu familiar, porque agora a gente junta em casa, alguns detalhes estão aparecendo que talvez não aparecesse antes, não é? Como é que você demonstra mansidão? Como que a conquista pertence aos mansos, se o mundo prega que a conquista dos valentes são os fortes? Não importa o método, o importante objetivo, a minha conquista. Como? Deixar um desafio para você. Olha, na perspectiva bíblica, nós devemos pensar que os bem-aventurados demonstram gentileza e não planejam vingança. Ah, espera um pouquinho. Então, assim, eu tenho que demonstrar gentileza, é a característica, ser gentil, cortês, etc., e não planejar vingança. Mas ninguém está dizendo que eu não devo fazer nada para mudar a situação a respeito, não é verdade? Ninguém está dizendo para você ser bobo, tolo, passivo, indolente, né? Deixa como tá para ver como é que fica, né? Assim, acho que é assim que fala. Ninguém está dizendo isso, nenhum momento as escrituras está dizendo isso. Então, aí está o desafio para você, aí que eu quero incomodar você hoje. Como ser manso? Causar mudança no mundo, causar influência no mundo, ser reconhecido por ser feliz, e o motivo dessa felicidade é a sua mansidão. Como? Essa foto aqui talvez ilustre um pouquinho dessa ideia. Ah, eu fui olhar um pouco isso, e de vez em quando olho, né? A gente já viu, o Fernando já contou isso para a gente de púlpito, etc., do poder, no caso dele, acho que era uma onça, etc. Mas eu fui estudar um pouquinho a força e o poder de um leão. Por que o leão é chamado rei das selvas? Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem tantos e tantos animais, tantos e tantos predadores. Por que o leão? A gente vai olhar. O que o leão pode fazer de estrago?
Por que o Senhor Jesus é o leão de Judá? A gente até canta isso. Por que comparado ao leão? A força que tem um leão. O que o leão pode fazer? Mas você pode ser esse leão, não deixar de ser leão e ser manso. Você não deixou de ser leão. Quando olharem para o leão, sempre nós temos um medo, um receio, uma precaução. É um leão, mas ele está manso. Né? O tratador dele até pode nos desafiar, passa a mão, passa a mão. Eu nunca passei a mão num leão. Em alguns outros animais eu já passei a mão. Num leão, não. É um leão. Mas ele está manso, ele já comeu, ó, tá mansinho, né? Esse aí é mansinho. Não é um leão. É manso, mas é um leão. Você é um servo de Deus, manso, mas é visto como um leão? Alguém que tem força, poder, alguém que causa transformação. Você é motivo de respeito por onde você chega, você é reconhecido como alguém respeitável. Pensa nisso. Por que a figura do Senhor Jesus é comparada a um leão? A gente caminhar para o fim. O Senhor Jesus está apontando pessoas que exercitam autocontrole interno. Peraí um pouquinho. Autocontrole interno é uma redundância. Porque tem gente que quer fazer autocontrole do outro. Não é isso? É como se tivesse, então, aí o controle remoto. Eu quero que o outro mude, que o outro faça. Não. O meu desafio é interno. Então, é autocontrole. Não é controle remoto. Né? Por isso que eu fui dizendo para isso. Interno. Então, o que o Senhor Jesus está apontando são pessoas que exercitam esse autocontrole. Por que eles fazem isso? Porque eles já entenderam e têm uma avaliação correta de si mesmo. E aí eles abrem mão dos seus direitos. Eles já estão dentro do muro. Então, às vezes, você sai para fora, sai para fora mesmo, para deixar enfático, sai para fora do muro, e lá fora alguém quer roubar os seus direitos. Só que aquela pessoa lá está fora do muro. Ela não está dentro de um rei, ela não tem a proteção do rei, ela não herdou o reino, ela não está dentro do reino. Então você faz assim, leva, pode ficar, eu estou dentro do reino, meus direitos estão assegurados, eu estou bem. Se nesse momento abrir mão do seu direito, porque você foi ofendido, foi magoado, foi tirado, e é seu direito, você abre mão, você mostra mansidão, o leãozão podia dar uma patada. Então, o leãozão recua naquele momento. Ele continua sendo leão, continua tendo os direitos. Naquele momento, o leão abriu. A pessoa vai lá, nossa, olha, esperava que o leão arrebentasse, batesse. Ele pode, ele é o leão, ele tem direito. O leão abriu mão. Eu sou leão e eu continuo sendo leão. Agora, abrindo mão do meu direito. Isso você demonstra, eu demonstro, nas atitudes e condutas com os outros, aonde for. Alguém nota sua conduta diferente? Você não deixou de ser leão, você não deixou de ser servo, você não deixou de estar dentro do reino, mas as pessoas percebem que a sua conduta é diferente? Você não abriu mão do seu direito. Você não vai ser pacato, covarde, você não vai deixar de suprir a necessidade da sua família, preservar os seus bens. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser manso, mas continuar a ser leão. As pessoas percebem isso de você? Na sua casa? A gente pode fazer uma entrevista? Esse é o desafio. Veja, Mateus 11, 29, nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do nosso rei, do nosso Senhor. Lembra de quem que está mandando no nosso reino, dos muros que nós estamos atrás, porque eu sou manso. O Senhor Jesus declara que ele é manso. Gente, nós tivemos o Senhor Deus presente na terra, encarnado. Ele podia fazer e pode fazer o que quiser, e ele demonstra mansidão. Quem somos nós
Só somos os servos. Estamos agradecidos e felizes por ele nos ter dado a chance de estar por trás dos muros do seu reino. Nós já ganhamos o reino. E nós vamos querer fazer diferente? Nós vamos ser aquela criança boba que brinca assim, vem mexer comigo aqui, ó, meu irmão mais velho, ó, de quem sabe com quem você está falando? É essa atitude. O Senhor Jesus deixou de ser Deus, deixou de ser o Messias, o ungido, porque ele demonstrou mansidão? Hã? Quem sou eu para fazer diferente? Agora, você vai dizer que o Senhor Jesus era covarde, era tolo, era bobo, ele não trouxe modificação, ele não atuava, ele não agia, ele não causou transformação? Não, ele continuou sendo leão. Sempre foi leão. Mas ele sou manso e humilde de coração. A gente já falou de humildade. Ah, e achareis descanso para vossa alma. Olha. Então a gente põe o jugo dele, pela mansidão e humildade dele, espelhados nele, a gente tem descanso para a nossa alma. 1 Pedro diz, seja, porém, o homem interior do coração, lembra o autocontrole interno? Unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não está exaltando aqui o que briga, o que bate, o que diz eu sou filho do rei, o que destrói, o que arrebenta, o que causa confusão, o que grita, o que esbraveja. Não. Às vezes é necessário tomar esse tipo de atitude. O leão faz isso, não é verdade? Tem hora que o leão tem que demonstrar a força dele. Não tenha dúvida disso, por isso que ele é leão. Mas olha aqui. Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse é o seu alvo. Você já herdou a terra, você já está dentro do reino. O que mais você quer conquistar? Você é martelo ou você é bigorna? Mas você está sendo usado pelo ferreiro. Não te indigneis por causa dos malfeitores. Puxa, parece que nós estamos lendo, eu ia falar jornal, né? Mas vai dizer a minha idade, né? Aquela época que a gente sujava as mãos, né? Então, nós estamos lendo as notícias aí, os posts que chegam para a gente, né? As mensagens. Nem tenha inveja do que se pratica a iniquidade. Olha, não fique indignado aqui, porque dos malfeitores. Gente, sempre teve, vai existir, vai continuar existindo. Não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Eu já vi, hein? Ah, eu sou crente, faço tudo, leio a Bíblia, o outro lá, olha a vidão que o cara tá levando. Ei, ele tá fora do muro. Ele tá fora do muro, fora do reino. Você já ganhou o reino. O meu desafio para você, para a gente terminar, é como ou quais áreas da sua vida você tem que amadurecer quanto ao seu choro? Como e quais áreas da sua vida você tem oportunidade de demonstrar mansidão e demonstrar que você está dentro de muros protegidos e que sua escala de valores mudaram? Você não precisa lutar como quem está fora do muro. Você não precisa demonstrar a garra todo o tempo. As garras, eu quero dizer, no sentido de agressividade, não a garra no sentido de motivação. É um conceito diferente. Então, você não precisa mostrar que você é fera, que você é leão a todo tempo. Você já está dentro do muro. Você já herdou a terra. O que eles lá fora buscam por si próprio e nunca vão alcançar, que é estar dentro desse reino, eles estão seguindo caminhos errados, caminhos que não vão levar a isso. Você já conseguiu. Se você é um real servo do Senhor, se você entendeu o Evangelho, então você se demonstra manso.